Já está na hora de você entender um outro aspecto do sistema Illuminati. Bom, existe uma coisa chamada economia. E continuando nesse assunto de economia, vamos falar do dólar. Por que o dólar é a moeda mais valiosa do mundo? Por que o dólar é a moeda mais aceita? Porque o dólar vale muito e as outras moedas, como por exemplo o real, perto dele não vale nada. Bom, para entender isso, é preciso você entender como que as moedas ganham valor. Esse assunto é meio longo, vou resumir aqui. Vamos supor que você está no mercado. E esse é o único mercado do Brasil. Nesse mercado há 100 pessoas. E são as únicas 100 pessoas do Brasil. E cada pessoa possui R$ 1. Então nós temos R$ 100 no mercado, cada pessoa com R$ 1. Bom, o que acontece com o preço das coisas no mercado? Bom, uma coisa que chegar a 50 centavos já vai estar muito cara. Se cada pessoa tem R$ 1, uma coisa que tem o preço de 50 centavos é uma coisa extremamente cara. Entendeu? Bom, isso acontece por quê? Porque o preço das coisas vai acompanhar a disponibilidade por dinheiro que as pessoas têm. Não adianta o mercado colocar um item custando R$ 1, sendo que o que as pessoas têm para gastar é R$ 1. Não tem nada mais que isso. Então o preço vai acompanhar a disponibilidade, a oferta por dinheiro. Bom, agora, o que acontece se, em vez de cada um tiver R$ 1, cada um tiver R$ 100? Ou seja, há 100 pessoas no mercado, cada uma não tem R$ 1, tem 100. Então nós temos o quê? São 10 mil reais. 100 pessoas no mercado, cada uma tem 100. Nós temos R$ 10 mil em circulação no mercado. Bom, as coisas não vão custar 50 centavos, eu posso te garantir. As coisas não vão custar R$ 1. Elas vão custar muito mais. Por quê? Porque a disponibilidade por dinheiro é muito maior. Bom, e é assim que o preço das coisas aumenta e diminui. É assim que o dinheiro ganha valor ou perde valor. A equação é a seguinte: você tem disponibilidade, oferta, que é chamado em economia de liquidez, só para confundir você. Então, você tem quantidade de dinheiro em circulação igual quantidade de bens, produtos e serviços em circulação. Ou seja, quantidade de coisas que podem ser compradas com esse dinheiro. São grandezas diretamente proporcionais. Se a quantidade de dinheiro aumentar, o preço dos bens, produtos e serviços aumenta. Se a quantidade de dinheiro diminuir, o preço dos bens, produtos e serviços diminui. São diretamente proporcionais. Se a quantidade de bens, produtos e serviços aumentar, o valor do dinheiro aumenta. Ou seja, você tem uma quantidade de dinheiro X, só que você tem 10x de bens, produtos e serviços. Ou seja, é muito bem, é muito produto e serviço, é muita coisa que pode ser comprada, mas pouco dinheiro para comprar. Então o preço das coisas vai diminuir. Ou seja, o dinheiro se valorizou. E se a quantidade de coisas que o dinheiro pode comprar diminui, a oferta por bens, produtos e serviços diminui, o valor do dinheiro vai diminuir também, ou seja, os preços vão aumentar. São grandezas diretamente proporcionais. Entendido isso, você entende por que o real não vale nada e o dólar vale muito. É muito simples. Vou explicar com detalhes, mas em poucas palavras, o dólar vale muito porque ele tem acesso a um mercado maior do que o real. Ou seja, o dólar ele tem acesso a um atacadão gigantesco. E o real ele tem acesso apenas a um mercadinho da esquina. Por isso que o dólar vale muito e o real não vale nada. Vamos explicar a coisa direito. Bom, como que o dólar começou a ter um valor muito alto? Ele começou com o petróleo. Essa história é meio longa, não vou entrar em muitos detalhes aqui, mas basicamente os Estados Unidos que eu falo não são os Estados Unidos, são os banqueiros e as empresas milionárias por detrás dos Estados Unidos, são o sistema, não é os Estados Unidos. A bandeira americana não significa nada. Quem manda, quem está por detrás dali, se escondendo por detrás dos Estados Unidos,
fazendo as coisas em nome dos Estados Unidos, é essa galera que controla as coisas. Não é os Estados Unidos. Os Estados Unidos são um bando de idiota. Bom, o que eles fizeram? Eles fizeram o seguinte: bom, nós precisamos atrelar a nossa moeda a algo de valor. O ouro não pode ser, porque o ouro, a prata e o bronze está tudo na família real inglesa e no Vaticano. Então isso não tem como atrelar mais as moedas a essas coisas. Vamos atrelar a outra coisa. Vamos atrelar ao petróleo. Então o que eles fizeram? Primeiro, em poucas palavras, eles fabricaram no mundo inteiro, no século XX, eles fabricaram uma demanda muito grande por combustível, por petróleo. Então tudo é feito de petróleo, combustíveis principalmente. Então, todos os combustíveis são petróleo, todos os produtos de plástico são petróleo, entre o plástico. Aí não é à toa que o plástico se tornou uma coisa extremamente necessária, isso foi fabricado, foi feito artificialmente. Então você tem tudo feito de plástico. O petróleo se tornou uma matriz, não só energética, mas uma matriz de matéria-prima extremamente necessária para todos os países. Bom, então todos os países precisam muito de petróleo. Então o que eles fazem? Eles fazem os países precisarem de petróleo, eles falam que o petróleo é escasso, geram um monte de pesquisa falsa aí da ONU e do raio que o par tá falando que o petróleo é escasso, falando que é combustível fóssil, que vai acabar, ou seja, não se renova, falando que é de difícil extração, é caro, falando que você precisa de maquinário muito caro para fazer isso. Então eles inventam um monte de historinha triste, eles inventam um monte de coisa para poder manter o preço do petróleo mais alto possível. Inclusive aqui no Brasil, aqueles que são mais velhos vão se lembrar, a mídia inteira, na década de 80, ficava falando o dia inteiro que o petróleo ia acabar, ia acabar, ia acabar, e não ia ter petróleo para a década de 90. Tá mentindo, a mídia está mentindo porque estão pagando a mídia para mentir. Por quê? Para manter o valor do petróleo alto, enquanto não existia a OPEP. OPEP é a Organização dos Países Produtores de Petróleo. É um cartel, que eles vão manter o preço do petróleo alto. Todos os países que produzem petróleo, esses países vão se unir num tipo de cartel, um tipo de cooperativa, e eles vão falar, olha, a partir de hoje o preço do petróleo é o que a gente falar, e não interessa se tem muito petróleo em circulação, pouco, não importa, o preço vai ser esse e acabou. Como não existia a OPEP ainda, esse monte de mentirada a respeito do petróleo ser raro, ser escasso, de não ter petróleo para a década de 90, isso aí era bombardeado na mídia o tempo todo, para as nações pensarem que o petróleo é escasso. E o preço é alto mesmo e é assim que funciona. Bom, feito isso, um pouco antes disso, na verdade, eles começaram a fazer o seguinte, eles falaram que para negociar petróleo, é preciso negociar em dólar. Ou seja, se você quer vender petróleo, Brasil, por exemplo, Brasil, se você quer vender petróleo, sim, bom, então você vai ter que vender em dólar. Ou seja, o país que quiser comprar, vai ter que comprar em dólar. Você não pode vender na sua moeda. Você não pode fazer o seguinte, olha, eu vou vender petróleo, mas eu quero reais. Ou seja, Europa, você quer comprar petróleo do Brasil? Beleza, então você vai ter que comprar com real. Você vai ter que vir na gente aqui, você vai ter que comprar o real da gente, e aí você vai comprar petróleo com esse real. Não pode fazer isso. Porque os países do Oriente Médio, eles fizeram isso. O que aconteceu é bomba na cabeça. Entendeu? Os Illuminati, né, bombardearam esses países. Síria, Irã, Iraque, toda essa galera aí que começaram a negociar petróleo na moeda deles, para valorizar a moeda deles, começaram a ter uma bomba na cabeça. Ou seja, eles criaram, por meio da CIA e do Projeto MK Ultra, Projeto Monarca, eles criaram um monte de rebeldes, financiaram todo mundo, deram arma para todo mundo, mandaram lutar contra o país e depois pegaram a mídia deles e foram gravar as atrocidades da guerra, porque guerra é cabeça rolando, é sangue, é bebê morto, é gente espatifada, é normal. E gravaram isso, falando, olha lá, olha o que o Bashar al-Assad tá fazendo com o povo dele, olha o que o Saddam Hussein tá fazendo. Então assim, vocês não vão negociar petróleo em dólar para valorizar nossa moeda? Então nós vamos jogar bomba em vocês e vamos sujar a imagem de vocês pro resto do mundo. Até vocês resolverem negociar em dólar. Porque com o sistema é assim, com os banqueiros, com esse sistema que tá aí, com essa galera do Fórum Econômico Mundial, é assim que funciona. Fez o que a gente quer, tá tudo bem. Não fez, o pau vai comer. É assim que funciona com esses caras. E se o Brasil negocia... Bom, vamos lá. Feito isso, os países então começam a negociar todo mundo petróleo em dólar. Dólar, dólar, dólar. Então, como é que funciona isso? Funciona assim. Você precisa de petróleo, não é? Sim. Então, você vai precisar de dólar para comprar petróleo. Eles estão atrelando o dólar ao petróleo. O valor que o dólar vai ter vai ser o valor do petróleo. Então, o petróleo vale muito, o dólar vai valer muito. O petróleo não vale nada, o dólar não vai valer nada. Então,
Com o petróleo sendo uma coisa extremamente necessária para as nações, e você sendo obrigado, forçado, a comprar petróleo em dólar, os países aceitam que o dólar invada suas economias. Então o que acontece? O dólar, ele começa a entrar ele pode ter autorização, permissão para entrar nas economias e comprar o que ele quiser. Então, por exemplo, os Estados Unidos, por exemplo, detentor do dólar, ele pode, por exemplo, entrar no Brasil e comprar o que quiser. Ele pode comprar o que é das empresas, pode comprar o que é do governo. E o governo vai aceitar isso. Por quê? Porque ele precisa de dólares. O dólar é valioso. Observação, isso era com o petróleo no século passado, mas hoje você tem que negociar. Se você for negociar qualquer commodity, o que é commodity? Algo de extrema necessidade, de extrema aceitação mundial. Isso é commodity. Qualquer commodity é obrigado a ser negociado em dólar. Então, por exemplo, não é só petróleo hoje. Petróleo, soja, algodão, que mais? Café, qualquer coisa que tem grande... Cacau não sei. Mas qualquer coisa que tenha grande necessidade mundial, milho, tem que ser negociado em dólar. Tecnologia, ou seja, tecnologia de eletrônicos, tudo tem que ser negociado em dólar. O que isso faz? Isso faz com que o dólar ele tenha acesso às economias. O dólar ele fica tão valioso quanto essas coisas que estão atreladas a ele, você entende? Bom, é aí que está o valor do dólar. Porque o que acontece? O dólar ele ganha acesso a mercados estrangeiros, ele ganha acesso a mercados do mundo inteiro. Bom, você tem o dólar americano, que ele só tinha acesso inicialmente à economia americana, aos mercados americanos. Pensa no atacadão americano. O dólar ele tem acesso ao atacadão americano. Bom, então 100 dólares dentro do atacadão vão poder comprar muitas coisas, ou poucas coisas. Mas imagina que agora você tem 100 dólares que tem acesso ao atacadão americano, ao atacadão brasileiro, ao atacadão chinês. Ou seja, tem acesso aos mercados do mundo inteiro. Bom, o que aconteceu com o lado direito da equação? Dos bens, produtos e serviços. Subiu. Então agora o dólar antes ele tinha acesso a uma quantidade X de bens, produtos e serviços. Ele podia comprar uma quantidade X de bens, produtos e serviços. Agora ele pode comprar uma quantidade 1000x de bens, produtos e serviços. O que acontece? O valor do dólar explode. Tem pouco dólar para muitos bens, produtos e serviços, basicamente. Mas isso tem efeito colateral. O dólar ele passa a concorrer. Por exemplo, o dólar americano concorre com o mercado brasileiro pelos bens, produtos e serviços produzidos aqui. Ou seja, o seu dinheiro vai valer menos. Por quê? Porque tem mais dinheiro concorrendo. Você, veja bem, do lado dos Estados Unidos, do lado do dólar, você tem um aumento dos bens, produtos e serviços que ele pode comprar. Porém, esse aumento ele veio da diminuição dos bens, produtos e serviços que, por exemplo, o real pode comprar. Então você tira, o dólar passa a concorrer com o mercado brasileiro. Entendeu? Esse ganho de bens, produtos e serviços que o dólar pode ter foi retirado do mercado que o real pode comprar. Então o real perde valor, enquanto o dólar ganha valor. Enquanto todas as moedas do mundo perdem valor, o dólar ele ganha esse valor, ele está roubando o valor das moedas do mundo, quando ele tem acesso às outras economias. Isso é totalmente contrário aos interesses das nações. Totalmente contrário. Isso é uma evasão, isso é crime federal. Isso é evasão de divisas. Isso é totalmente contrário aos interesses de qualquer nação que exista. Uma moeda estrangeira entrar na sua nação e começar a comprar as coisas da sua nação, tirando bens, produtos e serviços de lá, fazendo com que a moeda da nação perca valor, entregue valor para a moeda do dólar. Isso aí é uma... É por isso que não existe guerra no Brasil, por isso que não existe guerra hoje em dia. Guerra hoje em dia em países ricos. O Brasil é um país rico, embora seja o terceiro mundo, é rico. Por que não tem guerra? Porque não precisa. A população inteira, o trabalho inteiro das pessoas já está na mão dos banqueiros do dólar. Não precisa de guerra. Para que guerra? Para destruir tudo? Para quê? Se a gente vai destruir todo mundo que trabalha para nós, todos os bens, todos os serviços aqui vai ser destruído em guerra. Para quê? Não precisa de guerra. Porque tudo já é deles. Então o que acontece? O dólar americano ele tem um valor muito alto, como a libra esterlina também tem um valor muito alto, porque essas moedas invadem as economias das nações e compram tudo, diminuindo os bens, produtos e serviços que a moeda da nação tem
acesso, e assim diminuir os bens, produtos e serviços, o valor o preço das coisas sobe. O valor da moeda cai. Então, as moedas são desvalorizadas porque o dólar está roubando o valor delas. Ele está concorrendo com os mercados. Agora, veja bem, perguntinha. Bom, se isso é tão prejudicial assim para o país, se isso é tão prejudicial assim para a moeda nacional, porque tudo isso é lei. As leis permitem que o dólar faça isso. Tudo é lei. Bom, por que a lei permite? A lei permite porque todas as pessoas de níveis federais, de todas as nações, são colocadas ali pelas mesmas pessoas. Por esses banqueiros que mandam no dólar. Bom, então todas as nações, todas as esferas políticas das nações, são empregados, são funcionários indiretos dos banqueiros. Todos. E é só outro motivo para na hora de eleição você não comparecer à urna. Você comparece aquilo ali, cara, você está aceitando essa baboseira toda, você está justificando tudo isso. Bom, o que acontece se os países falarem que não vão fazer mais isso? Bom, o que aconteceria, por exemplo, se o Brasil passasse a negociar petróleo, porque o Brasil produz petróleo, ele produz isso. O que acontece se o Brasil começasse a produzir petróleo em real, em vender, comercializar em real? Então, por exemplo, o Brasil produz petróleo, e o Brasil faz o seguinte, olha, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai vender petróleo em real. Então, assim, Europa quer comprar petróleo da gente, Estados Unidos quer comprar petróleo da gente, China quer comprar petróleo da gente, beleza? Quer comprar carne da gente, quer comprar soja da gente, o Brasil é um produtor rural muito forte, quer comprar café da gente, quer comprar qualquer coisa da gente, beleza, vocês podem comprar. Só que vocês vão ter que comprar em real. Quer comprar cacau brasileiro? Também é uma coisa de muito valor? Beleza, vocês vão ter que comprar em real. Bom, o que acontece? Acontece que as nações elas vão começar a aceitar o real dentro da economia delas. O real vai ganhar acesso aos mercados estrangeiros. Por quê? Porque o real precisa ser valioso. Nós precisamos de real para ter soja, para ter milho, para ter petróleo, para ter o que o Brasil produz. Então nós vamos aceitar que o real compre as coisas do nosso país. Bom, o que acontece? O real começa a subir de valor. O seu real, o seu dinheiro. O dinheiro que você tem no seu banco vai começar a valer mais. Sem você precisar fazer nada. Por quê? Porque toda a nação está trabalhando, produzindo coisas e vendendo em real para as outras nações. O real vai se tornar moeda de boa aceitação mundial. E vai concorrer com o dólar. Ou seja, o dólar vai cair e o real vai subir. Agora o real ele vai poder ter acesso a economias de fora. Ele vai poder ter acesso, vai ser possível comprar muito mais coisas com o real. Porque ele vai ter acesso a outras economias. Não só a economia brasileira. Aumentando a quantidade de bens, produtos e serviços que o real pode comprar, aumenta o valor do real. O preço das coisas diminui para o real. Para o real, o preço das coisas vai diminuir. O valor dele vai aumentar. Só que, no dia que o Brasil fizer isso, cai uma bomba aqui. No dia que o Brasil fizer isso, cai um míssil aqui. Entra, a marinha americana cai aqui dentro. O sistema jamais vai aceitar que a sua moeda seja valorizada. O sistema jamais vai aceitar que os políticos do seu país façam um plano financeiro para valorizar a sua moeda, para atingir os interesses seus, para atingir os interesses da sua nação. Jamais vai ser aceito. O dia que o Brasil pegar um presidente, não vai acontecer, mas o dia que acontecesse, se acontecesse um presidente que fizesse isso, vamos fazer agora uma política para valorizar o real. As coisas que a gente vai vender vai ser tudo em real. Quem quiser compra, quem não quiser não compra, fica sem. O dia que isso acontecer, duas coisas vão acontecer. Primeira, o valor do teu dinheiro vai aumentar. O seu dinheiro vai passar a valer muito mais. Segunda, ou seja, por consequência, você não vai precisar trabalhar tanto. Você vai trabalhar menos. Segunda, no dia seguinte cai uma bomba aqui no Brasil. Invadem aqui. Invadem aqui. Militarmente. Por que militarmente? Porque só por meio de leis não está adiantando mais. O dia que isso acontecer, acontece o que aconteceu com o Bashar al-Assad. Na Síria. Detonam o cara. E detona a população junto. Com míssil, com gás, com o que seja. Acontece o que aconteceu no Oriente Médio.
Guerra o dia inteiro. Aquilo que está acontecendo no Oriente Médio, se uma lei for passada no Brasil de que nós vamos comercializar as coisas brasileiras em real, e o real começar a ser valorizado, e o dólar começar a cair, vai acontecer... O Brasil vira Oriente Médio. De guerra. Os banqueiros, os Illuminati, eles jamais vão aceitar que isso aconteça. Eles trabalharam muito para manter o dólar hegemônico no mundo inteiro. E agora um país vai desafiar eles desse jeito? Jamais vai acontecer. É por essa razão que você tem que parar de votar. Você tem que parar de comparecer à urna. Porque as pessoas que estão ali, elas estão representando interesses de banqueiros de fora. Elas estão representando interesses de bilionários que querem escravizar você. Querem tomar o seu trabalho de você. Querem desvalorizar o seu dinheiro. Querem acabar com a sua raça. Você não passa de um escravinho deles. Você não passa de um empregado. Seja você homem ou mulher, não interessa. Você é só alguém que vai ser usado. Você nasceu para ser usado. Você nasceu para pagar dívida externa para eles. Você nasceu para pagar imposto que vai para a dívida externa para eles. Você nasceu para trabalhar para as empresas deles. A sua existência é o resultado da ambição de outros homens. Você nasceu por essa razão. Para de comparecer à urna e votar. Você está votando em pessoas que estão atendendo a interesses de dominantes de fora do país. Nenhum deles está atendendo... A única coisa que um político pode fazer para atender o interesse seu é comercializar as coisas brasileiras em real. Isso vai valorizar a tua moeda, vai valorizar o teu trabalho, vai valorizar tudo aqui no país. Enquanto isso não for feito, é só mentirada, é só falsidade, é só fingir que está trabalhando para você enquanto trabalha para os outros. Esse vídeo ficou longo e eu faço sem roteiro, então eu admito que pode ficar um pouco confuso. Se você não entendeu, você pode voltar o vídeo na parte que você não entendeu. Pode deixar alguma dúvida aqui, embora não seja muito assistido, mas se você tiver dúvida, deixa aqui que eu respondo tranquilamente. E é isso. É isso que é a economia mundial. É isso que é o dólar. É isso que é o dólar. É uma moeda que ela é conquistadora de nações. Ela domina nações. Domina pessoas. Nações significa pessoas, tá? Domina você. Ela domina você, domina o seu trabalho. Ela invade nações e destrói a nação, basicamente. Destrói as economias das nações. É um sanguessuga, é um parasita. O dólar é um parasita. A libra esterlina é outro parasita. Eles invadem as nações, tiram o trabalho, tiram os produtos, tiram tudo que a nação produz para eles e deixam você sem nada e a sua moeda valendo nada. Tem outras coisas também, tem outros detalhes. Depois que o dólar começou a subir muito de valor por causa desse truque, a Reserva Federal começou a criar um monte de guerras, como por exemplo, guerra que guerra teve aí? Que eles criaram só pra isso. Guerra da... O pessoal do Congo lá. Do Vietnã. A guerra do Vietnã foi a principal, mas não foi a única. Então eles começaram a criar várias guerras pra quê? Pra fomentar a Reserva Federal a fabricar mais e mais e mais dólares. A imprimir um monte. Por quê? Porque como o dólar está valendo muito, graças a ele estar invadindo as economias das nações, a Reserva Federal se sente no poder de produzir um monte de dólar. Que já que ele está valendo muito, vamos produzir mais, vamos produzir um monte. E assim eles financiam todo mundo, produzem mais. É aquela história, essa montanha enorme, gigantesca de dinheiro, de dívida que eles produzem, é para construir o mundo que eles querem, a imagem deles. Esse mundo que nós estamos, tecnológico, avançado, o que é que seja que você queira chamar, esse mundo não é natural. E não é natural dos seres humanos construírem isso. Eles construíram por causa desse jogo financeiro. Muito dinheiro e muito trabalho. E o mundo vai sendo construído à imagem do que eles querem. Para isso é preciso fazer dinheiro, fabricar bastante dinheiro. Para fabricar bastante dinheiro, nada melhor do que uma guerra e do que a sua moeda está hiper mega valorizada. Então é uma deflação absurda. Mas é isso aí. É isso aí.